Sejam bem-vindos para mais um vídeo no nosso canal. Hoje eu vou ensinar para vocês essa bolsa cinema para o Dia dos Namorados. Eu fiz ela sem sublimação, a parte de estampa eu fiz em cetim, plástico cristal e o EVA 4mm. Vou deixar na descrição o molde e o material usado. Bom, aí eu fiz os recortes do molde, tá? E eu tô fazendo aí a colocação de um viés para deixar o acabamento redondo, bacana. Porque esse cetim desfia, então a gente tem que fazer um acabamento nele, né? Embora tenha o plástico cristal, mas por baixo aí é o cetim. Vocês podem ver que eu tô colocando aí um viés que eu cortei dobrado, né? Tô colocando ele dobrado para fazer o acabamento no verso, ficar mais fácil. Esse viés, ele tem 6 centímetros, então dobrando vai ficar com 3. Então, eu tô passando uma costura aí em volta, como vocês podem ver, para depois fazer o acabamento no verso, tá? Então, é bem tranquilo de você estar fazendo. Eu gosto de levantar um pouco o pé, esse calcador, para não esticar muito o viés, porque esse viés aí eu fiz em malha, eu fiz em Elanca Light, né? Então, vocês podem perceber que tem que estar fazendo devagarinho, né? E levantando o pezinho também, para você até mesmo direcionar o viés nessa parte redonda, que essa é a parte mais chatinha de fazer dessa bolsa, tá? Vocês podem ver aí que tem que estar indo bem devagarinho e fazer o contorno todinho dessa parte onde vai o copo. Depois vocês vão visualizar melhor o final. Bom, aí eu já tô chegando no final e vou fazer o corte, né? Vou medir aí até onde eu vou precisar levar o viés. Aí eu já medi, então eu vou sobrepor essa parte final, né? Por cima da costura para poder fazer o acabamento. Beleza? Bom, pessoal, espero que vocês estejam gostando dos meus vídeos. Estou sempre tentando trazer novidades, até mesmo para quem não trabalha com sublimação. Eu sempre gosto de trazer algumas coisas também que dá para fazer no ateliê com tecido mesmo, tá? Então é só usar a criatividade. Hoje também tem recortes prontos que você que não tem equipamento pode estar comprando, né? Inclusive, se aí você precisar, a gente também trabalha com recortes prontos. E também tem os tecidos já que você encontra no tema, né? Que você desejar. Esse aí eu achei esse cetim muito bonito para a ocasião e fiz nele mesmo. Então é bem tranquilo. E para estruturar a peça, eu gosto muito de usar esse EVA 4mm, porque é um EVA que encontra no Metro, né? Em lojas de estofado que eu compro. Bom, pessoal, aí vocês estão vendo que eu vou fazer o acabamento no verso. Então, eu viro, né? Eu viro a parte de baixo para dentro, tá? Aí vocês vão ver que eu vou vir passando um pesponto do lado do avesso, tá? Aí você põe assim um pezinho de máquina mesmo, essa parte de dentro do pezinho da máquina, para fazer a reta. E você vai vir fazendo a costura para fixar esse viés aí e ele ficar redondinho. Como ele tá duplo, então fica bem tranquilo de você estar trabalhando aí, só pegando mesmo e dando uma puxadinha de leve para ir fazendo o contorno redondo, ó. Certo? Onde eu fiz as marcações para fazer os cortes redondos, eu passei uma costurinha para fazer o corte, que eu fiquei com um pouco de receio de desfiar, mas na verdade não desfiou muito não, porque o plástico segura um pouco, tá? Plástico cristal. Mas aí vocês podem ver que também com esse acabamento aí não é necessário nem tá passando costurinha não, fica a critério, tá? Aí eu já fiz os acabamentos aí, olha como vocês podem ver, nos 3 furos, né? Que é do baldinho de pipoca e os outros 2 dos copos. Essa é a parte de trás que eu vou estar fazendo, a parte de baixo. Então, como tem o plástico cristal, eu gosto de passar uma costurinha de segurança em volta do plástico cristal, do cetim e do EVA.
E vocês vão passar um pouquinho de condicionador para não agarrar esse plástico cristal aí, porque ele garra. Todo material vinil, plástico, se você não tiver o pezinho próprio, né, se eu não me engano, ele parece até um silicone, ele garra, então você tem que passar um pouco o condicionador, beleza? Aí eu já tô passando também o Vivo na parte de trás, já aproveitando. Então eu já peguei aí, já troquei o pezinho, o calcador e já tô passando o Vivo na parte de baixo. Eu dei uma acelerada aí para vocês, né, não ficar muito extenso também, mas também é tranquilo, tá? Porém, é necessário esse pezinho aí porque ele é bem mais prático de você trabalhar com ele, certo? Esse calcador, porque realmente o Vivo ele é bem grosso e ele precisa dessa guia aí. Esse pezinho ele serve como guia para poder fazer o contorno, né? Enfim, quem já trabalha com costura sabe, quem não trabalha realmente é necessário, beleza? Então aí vocês estão vendo que eu tô usando também um pouquinho de condicionador para poder deslizar bem esse pé aí, esse calcador, senão realmente ele garra e a costura não flui. Em alguns momentos eu gosto de estar levantando o pé também, o calcador, tá? Diminuo um pouco a pressão ali do pé para facilitar também, porque como tem o EVA embaixo, se essa esteira de baixo ficar puxando muito, pode travar a costura, tá? Então, assim, algumas dicas, né, que eu dou aqui para justamente não ficar difícil você trabalhar. Aí eu já tô finalizando, né? Esse final aí, eu coloquei um recortezinho daquela fita de nylon, tá? Selei essa fita, cortei um pedacinho e selei para não desfiar, que ela desfia bem. E aí eu tô cortando já rente ao acabamento final, para encaixar na continuação aí do Vivo. É bem tranquilo também. Nessa parte eu também gosto de levantar o pé nesse calcador para não deslizar, beleza? Agora eu já vou fazer a aplicação da frente, né, da parte de cima. Então aí, como eu disse para vocês, eu uso essa fitinha de nylon que é 2,5 centímetros. Eu cortei e selei para fazer aquele acabamento, tá? Do início do início dessa prega aí do Vivo. Eu marco aí o meio, né? Essa peça vocês têm que marcar os 4 meios, os meios e as laterais, para não dar diferença, né, na hora de pregar o fundo com o tampo, tá? Da bolsa. Aí vocês podem ver que eu centralizo para começar o Vivo, né? Para vir com o Vivo no final e encaixar aí no meio, certo? Então é necessário também estar passando esse creminho aí, hidratando o Vivo para poder não agarrar, beleza? E aí você vai de acordo com a sua máquina aí, né? Tem pessoas que têm dificuldade, essa máquina que eu uso é uma máquina industrial, tem pessoas que têm dificuldade de usar o Vivo na máquina doméstica, porque realmente exige uma puxada forte, mas não é impossível. Tem que ter um pouquinho mais de paciência? Tem, mas não é impossível, tá? Tem muitas formas de calcadores hoje para máquina doméstica que facilita esse manuseio também. Então, mas assim, se você trabalha com muita costura, muito pedido, você realmente é necessário você investir numa máquina melhor para você ganhar na produtividade, né? Então eu fiz esse investimento, não, já cobriu esse investimento, inclusive, em pouco tempo, porque a minha demanda é grande. Então, para quem trabalha com quantidade, né, realmente é necessário estar fazendo esse investimento numa máquina industrial, de preferência. Essa minha é aquela Lamax, é uma máquina que tem uma bobina grande, né, para também não ter que ficar trocando a bobina toda hora. Eu gosto muito de trabalhar com essa máquina. E então vocês podem ver aí, ó, é bem tranquilo, né, de estar fazendo essa aplicação do Vivo. Da forma que eu estou explicando aqui, eu acredito que vocês também não terão dificuldade.
E essa bolsinha aí eu vejo, já fiz em forma de almofada, né? Aí eu vi muita gente fazendo em forma de almofada e com o zíper, né? Pra ficar um recipiente por dentro, né? Um recipiente para guardar alguma coisa. Então eu resolvi fazer a bolsinha mesmo. Com plástico cristal, né? O EVA, cetim, e esse cetim e o EVA e o plástico cristal no tampo e no fundo. É bem tranquila também de estar fazendo, tá? Você pode colocar algumas guloseimas dentro, fazer tipo uma cestinha, né, para estar presenteando. Bom, aí eu já vou para a parte lateral, fechamento da bolsa, né, que é o zíper no metro que eu uso, que ele sai bem mais em conta, né, e o plástico cristal. Aí eu tô fazendo a primeira costura, que é a junção do zíper com plástico cristal, para depois eu estar fazendo o pesponto, tá? Também é uma costura tranquila. Aí eu já troquei também o calcador para costurar o zíper, beleza? Como vocês podem ver. E é bem tranquilo também. Esse zíper a gente encontra, eu compro também em casa de estofado, viu, pessoal? Porque essas casas de estofado sai tudo mais em conta do que às vezes é na própria loja de aviamento, tá? Aí também eu vou fazer o pesponto. Nesse momento, como o pé vai direto no plástico, tem que estar passando um pouquinho de condicionador também para deslizar bem. Porque senão garra, torce e não fica bacana a costura, beleza? Então você tem que estar já no inicinho ali, fazer a dobra e colocar, vir com um pouquinho de condicionador para estar facilitando esse trabalho aí também. Então, como eu estava falando, eu compro no metro esse zíper e os cursores eu compro separado, né? Porque você ganha no custo, sai bem mais em conta do que comprar o zíper já pronto, e também o zíper pronto nem sempre você acha na medida que você precisa. Então é bem mais fácil você estar comprando ele no metro, tá? Aí eu já tô finalizando também. É tranquilo de estar fazendo esse pesponto, né? Só você ter um pouquinho mais de atenção, cuidado. Porque o ruim desse plástico cristal e do nylon, muitas das vezes, é você desmanchar, fica o furo da agulha, tá? Então, tentar não ter que desmanchar. Fazer o possível para fazer de primeira. Que o problema todo tá aí. Ele não aceita desmanche. Então, você tem que trabalhar com mais cuidado, mais carinho, para não acontecer de ter que desmanchar, beleza? Aí eu fiz o quê? Eu dividi a parte lateral, eu fiz uma marcação aí para começar justamente no meio onde eu comecei o vivo, ó. Onde tá esse pedacinho de nylon aí, ó. Para poder fazer a costura até uma certa parte da bolsa, vocês vão ver depois. Porque eu gosto de fazer isso para medir, primeiro para ficar centralizado, né? O zíper ficar centralizado. E ao final aí na parte de trás, vocês vão ver que eu vou usar um pedaço de plástico cristal para fazer a junção dessas duas pontas, beleza? Então aí eu levo com o prendedor, né? Que aí a gente tem que usar os prendedores até uma certa altura. Para mim tá medindo a quantidade de plástico cristal que eu vou estar usando atrás, que é um pedaço sem zíper, beleza? Porque a gente tem que fazer uma parte sem o zíper para poder fazer o acabamento para embutir o zíper, na verdade, tá bom? Então vocês podem ver aí que eu vou marcando com esses prendedores, né? Tem gente que usa o clipe, tem gente que usa os clipes, tem gente que usa esses prendedores, né? Também de outro formato, enfim, fica a critério. O importante é medir todo o entorno aí para ficar certinho, não ter sobra, tá? Então, por isso que eu gosto de fazer isso aí antes, para mim poder depois vir já medir a quantidade de sobra que eu vou. Muitas das vezes você vai ter que cortar, né, e acertar.
Aí, ó, essa parte que eu te falei que eu vou colocar o plástico cristal sem o zíper, que eu vou fazer uma costura para fazer a junção da parte com zíper e a parte sem zíper, tá? O mesmo processo, uso um pouquinho de hidratante para poder deslizar bem. E eu faço um retrocesso aí no início e vou até o finalzinho lá onde tem o zíper e o plástico cristal em cima, tá? Nessa parte aí eu dei uma paradinha por causa do cursor que eu tenho que estar colocando aí, vocês vão ver na próxima parte. Mas é tranquilo também. Eu deixo aí uma distânciazinha nessa costura aí de mais ou menos 1 centímetro. Agora vocês vão ver que eu vou estar colocando o cursor. Eu gosto de colocar o cursor nas duas pontas extremidades do zíper. Nesse momento eu faço um cortezinho aí, tirando uns 3 dentinhos dessa cremaleira, para poder encaixar bem. Esse processo de corte é importante para o cursor encaixar na cremaleira e você deslizar bem para encaixar sem ficar com aquelas dobras, né, no zíper, sem ficar desigual, tá? Tem que ter um pouquinho de paciência, tem. Requer prática? Sim. Com o tempo vocês vão estar adquirindo também, porque isso aí também tudo é prática, viu? No início eu tinha muita dificuldade, depois eu já fui pegando o jeito. Aí vocês podem ver que eu já encaixei. Agora eu vou encaixar do outro lado. Tem que observar também se você está colocando o cursor no sentido certo da peça, tá? Nesse caso, eu sempre coloco ele para dentro, né? Virado para dentro da peça. Aí eu fiz da mesma forma. Eu gosto de estar selando as partes, né? Essas partes do zíper, que é onde tem o corte, porque desfia muito. Então, você tem que selar, senão, né? Vai estar desfiando a peça, não fica legal. E aí, de novo, eu tô encaixando o cursor da mesma forma que eu fiz do outro lado, eu vou colocar aí também. Então, serão 2 cursores nessa peça, porque ela é uma peça maior, tá? E agora eu vou estar finalizando essa parte do fechamento desse entorno aí dessa bolsa. Aí vocês vão ver que eu tô nessa parte aí, eu tive que medir até onde eu queria para poder fazer a costura de fechamento aí da lateral. Então, eu tive que cortar um pedaço do plástico. Normalmente assim, o molde, ele é um molde você tem que seguir o molde. Porém, esse fechamento, ele é mais chatinho, por quê? Nem sempre você tem que cortar um pouco para mais. Porque às vezes você vai costurar a peça e essa dá uma sobrazinha, por quê? O pé influencia, né? Na hora de costurar, ele estica um pouco. Então, pode acontecer de não bater 100%. Você precisa fazer essa prova aí dos 9, né? Para você ver se realmente vai fechar a peça certinha. Porque não pode ter sobra e nem falta, né? Tem que ser ao entorno perfeito. Então, aí eu meço a quantidade que eu quero, né? E corto um pedacinho e já vou fazer o outro fechamento final aí, já para pregar nesse tampo aí, essa lateral do plástico cristal, né? Que será o entorno todo de plástico cristal. E aí também a costura reta, mais ou menos 1 centímetro. Você deixa essa sobra sempre, né? Para estar costurando. Agora vocês vão ver que eu vou estar fazendo o processo vou estar fazendo a prega mesmo, né? Já com o pé, eu volto com o outro calcador, que é o calcador de vivo, tá? Aí já é pegando o zíper na parte de cima da bolsa, né? No tampo. Então, também requer um pouquinho de habilidade, mas você tem que ir direcionando aí o pezinho e colocando um pouquinho mais de força para poder a peça fluir bem, né? Mas é tranquilo também. E eu gosto de estar levantando também o pé para não esticar muito essa parte do zíper, para poder lá no finalzinho não dar diferença nem para mais e nem para menos, né? Que é o que eu falei, que o cuidado é necessário sempre estar observando isso para não ter sobra e nem falta.
Bom, pessoal, tá chegando o final essa aula. Te aguardo na próxima aula finalizando.